se vocês tiveram essa impressão, mas esse episódio de Survivor ele foi bem sucinto, de certa forma. Nos episódios anteriores, de um episódio normal de Survivor, eles intercalam bastante. CT, prova de imunidade, CT de uma tribo, CT de outra e tal. Mas esse não teve. Esse foi, tipo, começou com uma tribo, passou rapidinho pela Tavua, aí já foi prova de recompensa, ali um feedback da prova de recompensa, depois já prova de imunidade e as duas tribos se degladiando até o final. Foi, tipo, muito assim, muito bom pra pauta do Blindcast, porque não teve muitos momentos assim aleatórios intercalando. Sim, e é uma coisa que tá me incomodando, já vinha me incomodando em Millennials vs Gen X, mas nessa temporada em específico está me incomodando muito a ausência de arco. Em Korong tinham, mesmo quem foi pré-merge, teve arco, mesmo arco curto, arco tombo. Nessa, eu tô achando as pessoas muito situacionais, as pessoas estão fazendo muitos comentários a curto prazo. Eu não tô vendo profundidade em muita gente. A Sarah, a Aubrey, a Andrea estão de figuração completa nessa temporada. Enfim, eu tô sentindo falta de arco nessa temporada, de história, de personagem. Eu estou vendo muito mais jogadores. Às vezes eu gosto de ver personagem jogando. A única personagem aí que eu tô vendo é a própria Sandra, que tá realmente mantendo a coroa dela de Queen e tal, mas assim, a Sandra eu disse claramente tá com a edição de alguém que vai vazar no começo da merge. Quando a Sandra sair, vai ficar como? Vamos ter história pra quem? Ou a Sandra que vai ficar roubando cena no júri, que nem umas pessoas gostam de fazer às vezes. Então, fica aí minha crítica, né? Eu acho que a edição está, como eu posso dizer, tirando muito a história dos personagens e deixando muito mais para jogo. É meio chato isso, porque você meio que se torna indiferente com as pessoas que estão participando. Às vezes não dá nem vontade de torcer para algumas pessoas. Por isso que até agora eu não consegui pegar a torcida pela Hayley, pelo Brad, pela Sierra, que são pessoas que estão jogando também. Porque a gente não tem quase nenhuma história. O Brad até a gente teve um arco positivo nele. Mas eu não tô vendo o confessionário do Brad falando dele, das jogadas dele. Só teve lá no começo, dele falando da esposa dele. A Sierra tá narradora de jogo, mas a gente sabe que ela tá fazendo coisa. Ela só teve profundidade quando encontrou o Legacy. E a Hayley, mesma coisa. Ela só tá narrando o jogo, mas tá fazendo coisa que a gente percebe. Então, eu acho que tá faltando isso essa temporada. Eu concordo bastante com o que o Ingo falou. Eu acho que tá faltando uma... eu não sei como dizer melhor assim, mas eu acho que tá faltando uma história pra temporada até agora. Porque sim, tem essa questão de game changers, mas já foi debatido, exaustivamente já foi debatido, que metade desse cast nem merece o título de game changers. Mas está faltando uma certa história, porque metade desse cast eu não sei, não sei qual é a ideia dele sobre essa season ser game changers. E não só isso, mas eu acho, pode ser só impressão minha, e talvez seja, mas em Millennials vs Gen X, eu vi uma certa mudança na fotografia da temporada, tipo, os ângulos eram diferentes e tal. Daí, nessa temporada agora, eu até comentei com alguns amigos, e eles tiveram a mesma impressão, que, tipo, os ângulos tão diferentes no CT, e os ângulos tipo, dos jogadores dando confessionais tão diferentes. Então, eu não sei, eu não me adentrei muito nesse ângulo, né, mas não sei, talvez Survivor tá passando por uma mudança de edição, assim, porque eu acho que os confessionais são diferentes, o visual tá diferente, a fotografia tá diferente, e eu não sei, tipo, até eu não tô, agora nessa temporada eu tô sentindo falta de uma história. Eu acho que essa história poderia ser contada se tivesse um cast talvez diferente, porque eu acho que esse cast está tendo dificuldade de dar sequência à história de Game Changers. E tem alguns que estão tentando, tipo, eu acho a Sandra uma pessoa central nesse cast que está contando uma boa história.
Eu acho, infelizmente, porque eu odeio ele, mas o Troy Zahn tá contando uma história. Ele não tá contando uma história que eu gosto, mas pelo menos ele tá contando uma história. A Siri meio que tá contando uma história, mas tipo, a maioria, como o Ingo falou, tá narrando, não tá contando uma história. Tipo, eles estão narrando o que tá acontecendo, mas eles não estão contando a história deles. Mas, enfim, eu deixo isso pro Ingo, porque eu não entendo muito de Edic, então eu tô aqui só analisando o que é a minha percepção. Só falando aqui, já que o André perguntou, eu diria principalmente a Andrea e a Aubrey, que nesses 3 episódios apareceram muito UTR, para não falar logo invisíveis. Eu lamento, porque Andrea e Aubrey são 2 pessoas que eu fiquei feliz de verem retornando. E vê-las retornando completamente figurantes. 2 pessoas que eu tenho bastante carinho pela franquia, completamente figurantes. Em detrimento de pessoas que eu tenho um certo asco, porque eu sou uma pessoa muito orgulhosa para aceitar mudanças. Por isso que eu tenho uma raiva grande da Kelly Wentworth. E provavelmente, se não conseguirem contar uma história, serem personagens, eu com certeza não vou engolir Brad, Haley e Sierra. Eu sou uma pessoa orgulhosa para essas coisas, fato, ponto. Agora, tá chato porque em Heroes vs Villains você teve a premiere de 2 horas para eliminar uma pessoa só e todos, ou a maioria, tinham uma história para contar. Até quem foi FB ou a segunda pessoa a ser eliminada, ou até o próprio winner de Heroes vs Villains, todos tiveram uma história, mesmo que o arco fosse curto. Aqui não, por exemplo, a Sierra foi FB de Game Changers. Eu até acho que eu já até desconsiderei a participação dela nessa temporada, que foi tão, como eu posso dizer, imperceptível, sabe? Ela apareceu dizendo que queria mirar a Tony Caleb, depois ela vai embora. Tipo, oi, tudo bem? Prazer. Então, assim, tá me decepcionando um pouco isso na temporada. A gente tem algumas pessoas contando a história, e seriam essas pessoas que estão contando a história os possíveis vencedores, porque em Edic é justamente isso. Quem tem mais personalidade é mais apontado como winner. Ou seja, se eu for por esse viés, é a Sandra que é a winner dessa temporada, já que tá tudo música morta? Ou seja, fica esse pensamento, né? Eu não sei. Tiveram pessoas que tiveram profundidade em um episódio e sumiram. Se aplica a Sarah, se aplica até a própria Sierra, que tem profundidade e depois só apareceu narrando as coisas aleatoriamente. Fica essa dúvida, eu tô achando essa edição um tanto quanto disfuncional. Essa é a palavra. Mas não quer dizer que a temporada esteja ruim. Talvez seja algo até para não deixar a edição previsível, entendeu? Eles sabem o quanto os fãs de Survivor eles pegam bastante no Edge, e eles estão tentando às vezes fazer uma edição que não deixe tão clara, que não deixe tão óbvia pra gente descobrir quem vai ganhar ou não. Às vezes eles estão tentando esconder um personagem, até mesmo mudar o estilo de edição deles. Então, eu particularmente estou gostando muito da temporada. Eu estou sentindo falta realmente de alguém contando uma história, mas não está sendo que nem Camboja, por exemplo, que desde o primeiro episódio dá pra você ver quem vai ganhar Camboja, porque a edição é tão favorecida para aquela pessoa que acaba sendo algo, às vezes, até monótono, entendeu? Camboja, eu acho que foi uma temporada que o pessoal pegou pesado na edição, tipo, os fãs mais leais pegaram pesado na edição, porque foi extremamente óbvio quem ia sair em Camboja. Não somente isso, mas cada episódio de Camboja, tipo, você entendia o episódio, você sabia quem ia sair, quem ia flipar, se ia ter blindside, se não ia. Daí eu acho que eles tentaram fazer alguma coisa diferente em Millennials vs Gen X, e eu acho que uma coisa que me dá um pouco de esperança é que pre-jury de Millennials vs Gen X é completamente esquecível para mim. Tipo, quem que é Cici? Quem que é, sei lá, nem lembro mais os nomes, mas eu conheço bastante do pessoal que chegou no júri. E eu realmente acho que a maioria dos que chegaram no júri tem uma história. E tem uma história bem contada. Até a Sunday, que eu acho que é a pessoa mais aleatória do post-merge, ela tem uma história legal. Que não é a história mais legal do mundo, mas porque ela não é a pessoa mais interessante do mundo, mas enfim.
Mas até ela tem uma história legal, então eu espero que essa temporada mude para melhor, que, né, no post-merge tenha essa questão de contar melhor a história dos participantes. Mas, enfim, eu só tô feliz que tenho alguns dos meus favoritos de volta. Então eu tô feliz, tô contente que eles estão de volta na minha televisão. Na televisão ou no computador, né? Ou no computador. É.